E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jorge Cisneiro aqui na área, tá? Vamos lá resolver a prova da Guarda Municipal de Olinda, tá? Pessoal, ainda estamos em gabarito preliminar. Eu sei que vocês estão cheios de problema aí, reclamando. Professor, tem questão para anular e tal, não sei o quê. Calma, tranquiliza. Vamos falar cada uma dessas questões, tá? Acho que cabe anulação, a que eu acho que não cabe anulação. Vamos ver aqui a 11ª, uma tentativa de anulação talvez, tá? Mas sem crise, vamos passar uma por uma, tá? Além de resolver, tá? Além de resolver toda a prova de vocês, eu vou também elaborar, tá? O recurso, tá? Que vocês vão utilizar nessas questões que a gente acha que cabe anulação. Professor, eu quero esse recurso, eu quero. Calma. Como é que vocês vão utilizar esse recurso? Como é que vocês vão conseguir esse recurso? Segue lá o professor no Instagram, tá? Ou então, segue o ICD Concurso, que eles também vão estar com esse recurso em mãos. Eu vou disponibilizar o link para vocês entrarem com o recurso, tá? Um recurso direto, sucinto, para a gente ganhar essas questões, tá bom? Sem crise, sem aperreio, tá? Vamos lá começar a correção. Seguinte, a primeira questão que deveria, tá? Deveria ser de matemática é a questão número 11. Mas a questão número 11 ainda é português, tá? Então, é o primeiro erro da banca. Por quê? A banca foi clara em dizer que matemática teria 5 questões, tá? E só trouxe 4. Então tá. Professor, não dá para chamar que essa sentença que ela está falando aí é uma sentença proposicional, ou seja, ela queria saber se eu sabia reconhecer uma proposição, tá? E se eu sabia reconhecer uma proposição, eu conseguiria marcar esse gabarito. Pessoal, é o seguinte, tá? Não é isso a ideia da questão. A ideia é saber uma sentença que tem sujeito e predicado, tá? E no caso a letra E. Mas, contudo, todavia, vocês sabem que proposição nada mais é do que uma frase declarativa que tem 3 coisas, né? Ó, verbo, tá? Sentido completo e pode ser valorado em verdadeiro ou falso. Tranquilo até aí? E a única alternativa que tem verbo, sentido completo e pode ser valorado em verdadeiro ou falso também é a letra E, tá? Então, se vocês achou que a questão estava perguntando sobre proposição, daria para ter acertado, tá? Mas, novamente, ficou faltando uma questão e o edital ele tem que ser respeitado no concurso público, beleza? Sem crise. Então, possa ser que essa 11ª aí ela anule por erro no edital, ou melhor dizendo, erro em uma questão a menos. Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão, que de fato seria a primeira questão de matemática, tá? Ele diz o seguinte: considere que A união B, né, pertence, né, X pertence a A ou X pertence a B. Ou, se X pertence a A união B, então necessariamente. Olha só, pessoal, o que é que essa questão falou aí, essa embaralhado de coisa? Nada mais é do que conjuntos, tá? E quando o conjunto fala que, ou seja, vocês têm a ideia de somar, ou seja, o conjunto A, tá? Vamos lá, o conjunto A mais o conjunto B, e X pertence a esses dois elementos, de A e B, ou seja, X pertence a A e X também pertence a B, né? Nesse caso aqui, X pode estar aqui, tá? Deixa eu melhorar aqui, tá? Melhorar, professor. Então, tá. Conjunto A, conjunto B. E X está tanto só em A, como X está só em B, ou X está na interseção deles, porque nada mais é do que o somatório desses conjuntos, tranquilo? Então, com isso, a gente já consegue matar a questão, que é, no caso, o gabarito E, que diz que o elemento de X está somente em A, de fato está somente em A. O elemento X está somente em B, de fato, ou o elemento X está na interseção de A e B, de fato. Gabarito letra E, sem crise essa questão. Só dar uma pincelada aqui, porque as outras alternativas estão erradas, tá? O elemento Y, não se falou de elemento Y, começa daí de errado. O elemento X está em A, mas não está em B. Besteira, não, ela está em A e em B, então não está em B, está errado, tá? O elemento X está simultaneamente em A menos em B, errado novamente, tá? E o elemento X está no complementar, tá? Significa dizer que ele não estaria aqui dentro. Errado novamente, tá, pessoal? Ele está aí dentro também. Então, de fato, o gabarito é a letra E, sem crise, essa questão aí não cabe anulação. Questão fácil até. Beleza, questão número 13, que ele admite a seguinte lista de números: 9, 16, 13, 7, 9, 9, 20 e 13. E ele diz, ele pede, né? A soma da média mais a mediana multiplicado pela moda, tá? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso da média, preciso da mediana e preciso da moda e faço essa expressão aí, tá bom? Olha só. Média, né? Média mais mediana
e multiplico pela moda. Essa questão também foi uma questão tranquila. Vamos lá. A média, né? Para descobrir a média, seria somar todo mundo. A moda é o elemento que mais se repete e a mediana é o elemento do meio. Para facilitar a vida, para encontrar o elemento do meio, olha só. Vamos botar essa ordem, tá? Essa sequência em ordem crescente. Então, tenho 7, 9, 9, 9, 3 vezes, não é isso? 13, 2 vezes, 13, 16 e o 20. Beleza? Até aí? Tá. O elemento que mais se repetiu, no caso aqui, é o 9, tá? Repetiu 1, 2, 3 vezes, então ela é a moda, tá? Então, 9 é o elemento que mais se repetiu. É o 9. Tá? A mediana, novamente, é o termo do meio, então vou eliminando as pontas, ó. Elimino 20, 16, elimino 9 aqui, elimino 13, sobrou 9 e 13. Então, quando sobra dois números, eu tenho que tirar a média deles, tá? A média nada mais é do que eu somar ele e dividir pela quantidade, ou seja, 9 mais 13, 22, dividir pela quantidade, que seria 2, que dá 11. Então, a mediana, tá? É 11. Beleza? Até aí? E a média, por sua vez, é só somar todo mundo, tá? Eu vou somar todos esses números aqui e dividir pela quantidade de elementos, tá? Então, a média nada mais é do que somar todo mundo, vai dar 96, dividido pela quantidade, tá? Quantidade são 8, dividido por 8. 96 dividido por 8 dá 12, tá? 12. Então, a média é 12. Então, era só resolver isso aqui. 12 mais 11 dá 23. 23 vezes 9 dá 207, tá? Gabarito, letra E. Essa questão, novamente, pessoal, essa questão não tem o que se reclamar, não cabe anulação. Tranquilo, sem crise, vamos seguindo. A questão de número 14, ela é a primeira questão que, no meu ponto de vista, é a que deve ser anulada, tá? Por que, professor, ela deve ser anulada? Pelo seguinte motivo, pessoal. Extrapolação de edital. Não entendi. Extrapolação de edital é quando o edital cobra um assunto ou diz que vai cair certo assunto e a banca cobra outro. No caso aqui, a banca está cobrando sobre sequência geométrica. E a banca de vocês só falou de progressão aritmética, ou seja, de sequência aritmétrica, tá? Só falou de PA, não falou de PG. Com isso, a gente já consegue dizer que a questão está errada. Mas vamos resolver para ver se pelo menos o gabarito dado preliminarmente está correto. Está correto no sentido do que a questão pede, não que ela não deva ser anulada. Tranquilo? Tá? O que essa questão quer saber se vocês sabem fazer o somatório de uma sequência geométrica finita. Por que finita, professor? Porque tem o primeiro termo e tem o último termo. Tá? Beleza? Olha só. Para fazer o somatório de uma PG finita, é essa fórmula aqui, que eu tenho o primeiro termo multiplicando a razão elevada ao número de elementos, tá? Menos 1, beleza? Tudo isso dividido por, novamente, a razão da PG, menos 1, certo? Olha só. A1 é fácil, eu sei quem é A1. A1 é o primeiro elemento, que é o número 1, beleza? A razão também é tranquilo de ver, porque vocês veem que a razão, não a PG, é o número que ela está sendo multiplicado. No caso aqui, 1 vezes 3, tá? Eu cheguei em 3, o segundo termo, novamente, vezes 3. Então, a minha PG, minha razão dessa minha progressão geométrica é 3, tá? Fica faltando o número de elementos, N, tá? Mas olha só, olha isso aqui. O primeiro elemento é o número 1, ou ainda 3 elevado a 0. Concordam comigo? 3 elevado a 0 dá 1. O segundo elemento é o número 3, tá? Número 3, ou 3 elevado à primeira. 3 elevado à primeira. O terceiro termo, terceiro elemento, tá? É 9 ou 3 elevado à segunda, concordam? Isso aí vai chegar até o último elemento, que seria 3 elevado a 49, beleza? Então, o N é 49, professor? Não, porque olha só, o primeiro termo é 0 e o número o primeiro termo é 1. O segundo termo está elevado a 1, o número está elevado a 2 e é o segundo termo. O terceiro termo, o número está elevado a 2 e é o terceiro termo. Sim, pessoal. O último termo, que é o número elevado a 49, vai ser o termo número 50. Beleza? Sem crise, sem crise. Então, N é igual a 50. Tá? Com tudo isso aí, a gente já consegue resolver essa questão. Tá? Tem que somatório de N nada mais é do que 1 vezes Q elevado a 50, que na verdade a gente já viu que é 3 elevado a 50, tá?
menos 1, beleza? Tudo isso sobre Q, novamente, que é 3, menos 1, tá? Um número, 1 vezes qualquer coisa vai dar sempre a qualquer coisa, então o somatório de n vai ser igual a qualquer coisa, que seria 3 elevado a 50, menos 1, tá? Tudo isso elevado a 3 menos 1, que dá 2, tá? Beleza, pessoal. A única alternativa que tem isso aí, que tem essas informações, é a alternativa letra C. Tá, pessoal? Mas, novamente falando, o gabarito preliminar estaria correto se a questão não estivesse extrapolando o edital. Então, no meu ponto de vista, questão 14, anulada por extrapolação do edital, tá? Questão número 15, pessoal. Questão número 15 também, novamente, uma questão que deve ser anulada. E aqui é mais louco ainda. Por quê? Porque ela não extrapolou o edital. Simplesmente não existe gabarito. Tá? Não existe alternativa que dá a resposta. Ó, pessoal, o que a questão pediu? Ela queria que vocês resolvessem essas duas operações em conjunto, tá? Então, tem a primeira operação aqui, que é 2 inteiros sobre 5 sextos, né? Mais 1. Isso, não sei se vocês sabem, tá? Mas isso aqui, ó, é uma fração chamada mista, em que eu tenho um inteiro e uma parte, tá? A mesma coisa aqui e a segunda operação, que seria 3 inteiros e 1 sextos, tá? Mais 5 sextos. Tranquilo até aí, sem crise, vamos resolvendo. Olha só. Primeiro aqui, eu tenho, para resolver essa história de fração mista, eu tenho que tornar ela uma fração imprópria. E para transformar numa fração mista numa imprópria, bastaria multiplicar aqui, ó, o denominador vezes o inteiro e depois somar com o numerador. Nunca ouvi falar isso aí, então não estudou direito, tô brincando. Mas é assim que se faz, é assim o procedimental. Então, tem 6 vezes 2, que dá 12, 12 com 5, que dá 17, e aí eu repito o denominador, 17 sextos, e agora eu somo com 1. Beleza? Tá. Pessoal, quando eu tenho isso, né, uma fração aqui, se vocês não sabem, tem o número 1 também, tá? E eu tenho denominadores diferentes, eu tiro o m, m e c, tá? No caso aqui, o m e c, o múltiplo comum a eles dois, que seria 6. E aí eu divido o denominador por esse novo denominador e multiplico lá em cima. Ou seja, eu vou dividir aqui, tá? E o resultado eu vou multiplicar aqui. Nesse caso aqui vai dar 17 mais, tá? Ó, mais aqui. 6 dividido para 1 dá 6. 6 vezes 1 dá 6, tá? Estão comigo? 17 mais 6 dá 23 sobre sextos. 23 sextos. Então, o primeiro parênteses deveria ter aqui, ó, 23 sextos do lado de cá. Se vocês repararem, nenhuma das alternativas tem isso aí, tá? E o segundo parênteses, vamos lá resolver novamente. A fração mista aqui, ó, 6 vezes 3 dá 18. 18 com somado 1 dá 19. Então, tá 19 sextos, tá? Mais 5 sextos, tá? Denominadores igual, tranquilo de se resolver, né, pessoal? Repete o denominador e soma os numeradores. 19 mais 5, que dá 24 sextos, tá? 24 sextos dá para simplificar, que isso aqui vai dar igual a 4. Então, o gabarito era para ser 23 sextos e 4. Existe alternativa para isso aí, pessoal? Não. Então, mais maluca ainda, essa questão deve ser anulada por simplesmente não ter gabarito, tá? Pessoal, confesso com vocês, para mim a prova foi muito mais elaborada, tá, pessoal? Mas isso é concurso público, às vezes a prova vem mal elaborada mesmo, para isso existe recurso, e para isso que eu vou fazer o recurso novamente, já disse para vocês, segue lá o professor, tá? Ou então segue o ICD concurso, que aí vocês vão ter acesso a esse recurso e vão buscar a justiça, tá, pessoal? Ainda que vocês tenham acertado, dizer, não quero que eu acertei, não anule, eu acertei essa questão, tá, pessoal? Mas não é justo, né? Não é justo para quem estudou, não é justo para quem tentou fazer de fato. Então, e para vocês que não conseguiram tirar uma boa nota, de modo geral, já sabem que estão mal, então continue estudando, vai ter muito concurso ainda esse ano, tá? E estaremos juntos na pegada aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o curtir, tá? E não esquece também de compartilhar para esse teu amigo aí que está estudando junto com você, que fez essa prova. Manda para ele lá a resolução. Valeu, pessoal. Grande abraço.